Boa noite. Graça e paz a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Priscila já me apresentou, eu sou Wilze, eu sou pastora de crianças lá na Igreja Batista Atitude, da Barra. E estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Já tem alguns meses que eu e a Priscila temos estado em contato. E o meu coração está muito alegre de ter chegado esse dia. E o meu desejo é que o Senhor possa falar nos nossos corações hoje. Amém? Eu não estou aqui para falar algo de mim. E creio também que o seu coração também não veio aqui para me ouvir. Você veio aqui para ouvir Deus, não é verdade? Então, se de fato o seu coração veio aberto para ouvir a voz do Senhor, eu creio que Ele vai falar no seu coração hoje. Amém? Eu posso pedir algo? Eu sei que às vezes nós já temos um lugarzinho que a gente está acostumado a sentar, mas o pastor João, acho que ele concorda comigo. Quando a gente está mais pertinho é melhor de pregar, não é, pastor? Então eu posso convidar quem está mais atrás para vir um pouco mais para frente, para a gente ficar mais junto? Se não for incômodo, se for difícil para você, tudo bem, não tem problema. Mas se você puder, vai ser um prazer estar mais perto de você. E poder olhar nos seus olhos. Amém, muito obrigada. E eu quero apresentar para vocês também a minha família. Deu certo o PowerPoint? Eu vou primeiro colocar o PowerPoint, rapidinho, depois eu vou voltar para ele. Eu vou apresentar para vocês minha família. Como a Priscila já falou, eu tenho o Tito veio comigo, mas meu marido não veio, ele está na missão, a gente saiu de casa juntos, ele foi agora para o Piauí, foi embarcar para o Piauí, porque nós estamos plantando a nossa igreja no Piauí, e ele foi lá fazer parte dessa plantação. Então, foi em direção ao sertão, vai ficar 10 dias lá. Mas ele é pastor também, ele é o pastor mais bonito lá da Atitude. Não sei por que vocês riram. Ele é o pastor mais show de bola lá da Atitude, é o pastor Efraim. E aquele é o Tito, que é a nossa herança, o presente que Deus nos deu, que é o meu filho de 1 ano e 4 meses. E sei que Deus nos uniu com um propósito. E eu creio que esse propósito tem se cumprido para a glória do Senhor. Nosso desejo é permanecer nos caminhos do Senhor para abençoar outras vidas também. Então vamos entrar no momento mais importante aqui, que é o momento que nós queremos ouvir a voz de Deus. Amém? Feche os seus olhos e peça agora com sinceridade no seu coração. Peça para o Senhor falar com você. Fala para Ele: Deus, eu quero ouvir a sua voz. Fala com as suas próprias palavras isso para Ele. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração hoje. Eu quero que o Senhor mude o que precisa ser mudado dentro de mim. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade e eu te peço que a tua palavra seja semeada no coração de cada um que está aqui. Que em nome de Jesus, cada um que está aqui hoje possa sair daqui transformado e parecido mais contigo. Eu te peço hoje, ó Paizinho, é que o Pai do céu nos ensine a ser pais. Eu te peço que o Senhor, que é um Pai excelente, que não falha, nos ensine a ser pais melhores para os nossos filhos, porque o Senhor é excelente nisso. Então, Pai, compartilha os princípios do alto, compartilha conosco no nosso coração aquilo que está no seu coração e nos faça ser bênção para os nossos filhos. É isso que eu te peço em nome de Jesus, que todo preconceito na mente, todo conceito errado seja quebrado em nome de Jesus e que o Senhor tenha liberdade para entrar e edificar, Deus, um novo conceito, construir novos princípios no coração e na mente de cada um que está aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que tem o título Deixando uma Herança para Gerações. E eu quero compartilhar sobre isso com vocês, que nós fomos chamados por Deus para deixar uma herança para gerações. Quem aqui já pensou como seria bom se você recebesse uma herança milionária de alguém? Às vezes você já parou para pensar que se tivesse algum avô milionário, de repente descobriu, é milionário.
O avô dele era trilionário e deixou uma herança para você. Sobrou para você só 10 milhões da herança dele. Você ia valorizar ou não essa herança? Uau! Você já viu alguém desprezar uma herança? Falar, não quero herança, não. Eu nunca vi. Herança é coisa boa. Dificilmente, né? Na verdade, eu acho que isso é fora da nossa mente. A gente ouve alguém falando assim, que herança é algo ruim. Não, herança é algo bom, que todo mundo quer ter. E a palavra de Deus compara os nossos filhos com essa herança. Então, se Deus compara os nossos filhos, quando ele fala lá que os filhos são herança do Senhor, que esse é o tema principal, né, desse encontro, que é... Achei que estava até... Tá ali, né? Tá ali, só que tá pequenininho. Isso, o irmão ali é rápido. Que diz, eis que os filhos são herança do Senhor. Esse versículo continua, é uma recompensa que ele dá. Lá no Salmo 127, quando ele fala isso, ele está falando que os filhos são coisas boas. Agora você vai concordar comigo que isso nem sempre é um conceito que está no nosso meio. Geralmente as pessoas perguntam assim, quantos filhos você tem? 1. Aí fala assim, aí a pessoa pergunta, e aí, você quer ter mais? Aí a pessoa fala o quê? Alguns, não é todo mundo, mas alguns falam, Deus me livre. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muita gente falar isso. Você pergunta assim, você tem quantos filhos? 2. E aí, você pensa em ter mais? Sangue de Jesus tem poder. Até fala assim, né? Não quero de jeito nenhum. Agora imagina se chega alguém e fala assim, olha, eu quero te dar 10 milhões de herança. E a pessoa fala, sangue de Jesus tem poder. Não quero não. A gente, peraí, ninguém faz isso, né? Mas nós não deveríamos também fazer isso em relação aos nossos filhos. Porque quando o Senhor fala de herança, fala que os nossos filhos são herança, Ele está falando que os nossos filhos são bênção nas nossas vidas. Então, da próxima vez que você olhar para o seu filho, você vai olhar para ele e falar assim, meu filho, você é a minha herança. Meu filho, você é a bênção, é uma bênção na minha vida e você é um presente que Deus me deu. Amém? O Tito, quando eu te falo que ele foi um milagre de Deus, ele é um presente de Deus para nós, que nós oramos durante 7 anos para que eu pudesse engravidar. E durante 7 anos nós oramos para que Deus fizesse esse milagre. E quando o Tito veio, foi o cumprimento da promessa do Senhor na minha vida. E eu orava, enquanto a gente estava tentando engravidar, eu orava muito falando, Senhor, a Tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor, que é uma recompensa que o Senhor dá, que é um presente que o Senhor dá. Eu quero esse presente. Eu sempre orava assim, Senhor, eu quero esse presente que o Senhor tem para me dar, eu quero essa herança que o Senhor tem para me dar. E hoje eu valorizo muito o meu filho e creio que já oro da mesma forma para os próximos que virão. E eu quero desafiar você a ter esse coração também em relação à herança. Mas tem algo importante também em relação à herança. Você vê alguém deixando a herança em qualquer lugar, jogado na esquina, em cima da cama, de qualquer forma? Eu vou falar por uma joia preciosa. Se você tem uma joia, alguma joia cara... Eu não costumo ter joias, né? Não tenho isso. Mas só de ter aliança. Você que é casado tem a sua aliança de ouro. Você não vai deixar a sua aliança em qualquer lugar. Onde você vai deixar? Você deixa ela em qualquer lugar assim? Para vir qualquer pessoa e pegar e perder? Não, porque é algo valioso. Então aquilo que é valioso você guarda com cuidado. Então hoje o que eu quero falar para vocês é sobre esse cuidado que nós temos que temos que ter com a nossa herança, que são os nossos filhos. Porque se eles são herança, se eles são presentes do Senhor, nós precisamos ter um certo cuidado com eles, sim ou não? Sim, e hoje nós estamos aqui para aprender. Irmão, eu quero agora que você vire para a pessoa do seu lado e você vai falar assim, ó, parabéns. Fala para ele. Agora você vai perguntar, por que você está me dando parabéns? Fala para ele assim, ó, porque você reconheceu que você não sabe tudo. E você está aqui para aprender e crescer mais. Amém? Então vamos dar uma salva de palmas para vocês mesmos?
Parabéns para vocês, porque vocês estão aqui para crescerem. Amém? Então vamos lá. Quantos aqui desejam ter sucesso na vida? Eu desejo ter sucesso na vida. Muitos de nós falamos, né? Nossa, eu quero ter sucesso, eu quero ser bem-sucedido. Ninguém quer ser um fracassado. Todo mundo deseja ter sucesso. E a maioria das pessoas falam disso e buscam isso, buscam o sucesso. Mas você sabia que sucesso só é sucesso se tiver sucessores bem-sucedidos? Eu vou combinar aqui com o meu... Isso, valeu. Sucesso, ele só é sucesso se tivermos sucessores bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque o sucesso, ele acaba em si mesmo se ele não tiver um sucessor. Porque ele vai ficar apenas sendo contado como algo do passado. Vai ser um dia, fulano teve sucesso. E aí? Acabou. Se ele não tiver sucessor, acaba ali. Vamos pensar numa empresa. Uma empresa bem-sucedida, que vende muito. Vamos pensar aí numa marca bem famosa. A Apple, né? Que vende iPhones e tal. A Apple é bem-sucedida. Tinha lá o dono dela, o Steve Jobs, né? Que era o dono... É ainda, né? Foi ele que morreu? Foi ele que morreu, né? Ó, eu tô até por fora. Foi ele que morreu. Então, é bem-sucedida a empresa. E ele morreu. Se Steve Jobs não tivesse sucessores que o sucedessem, o que ia acontecer com a empresa? Ia falir, ia acabar. Já era. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque ele tinha sucessores. E isso que garante o sucesso dele. Ele foi bem-sucedido? Foi. Por quê? Porque ele teve sucessores que continuou o trabalho dele. E o mesmo diz respeito a nós. Aí você fala, mas eu não tenho empresa. Você tem algo mais importante do que isso. Você tem um legado que Deus confiou a você. Você tem uma vida, um chamado. Você tem um ministério que Deus colocou nas suas mãos. E esse ministério, para ele ser bem-sucedido, e o propósito que Deus tem para a sua vida, para ele ser bem-sucedido, você precisa investir em sucessores. Você precisa ter sucessores. Senão, o sucesso vai acabar. Você vai morrer, você um dia vai morrer, uma novidade, se você não sabia isso. Se Jesus não voltar, você vai morrer, isso é uma verdade que todos nós sabemos. E aí? Vai acabar, se nós não investirmos, se nós não deixarmos um legado, uma herança para os nossos sucessores. Eu não quero que o meu propósito, que o chamado, meu ministério acabe comigo mesmo. Que quando eu morrer, pronto, morreu o meu ministério também comigo. Eu não quero isso. Eu quero que ele seja perpetuado pelas gerações. Amém? Quem deseja isso também? Amém? Então, por isso é importante nós investirmos nos sucessores. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a religião, a maior religião do Brasil? Quem chuta aí? Quem dá um palpite? Qual a maior religião do Brasil? Religião que tem mais de 60% das pessoas seguem essa religião. Qual é? Ninguém imagina? O cristianismo, ele é dividido em duas vertentes, geralmente, que é o protestantismo e o catolicismo, né? Qual das duas vertentes que você acha que é maior no Brasil? O catolicismo. O catolicismo é a maior religião do Brasil. Tem mais de 60% de católicos no Brasil, que se dizem católicos. Aí entra aquela questão do praticante ou não praticante, mas mais de 60% falam que são católicos. Agora, você sabe como que o Brasil chegou a esse ponto de ter 60% de católicos em toda a sua população? Será que foi de uma hora para outra? De repente, pum, todo mundo é católico, 60%. E isso está pequeno, porque teve uma época que era mais, porque graças a Deus o evangelho tem crescido, né? E nós temos expandido ainda mais. Mas você sabe como que o catolicismo conseguiu? Eles fizeram algo muito top. E nós temos que aprender com eles. Quando os portugueses chegaram no Brasil, lá em 1500, aqui vai ter um pouquinho de aula de história. Lá em 1500, tem um professor de história aqui? Ó, lá em cima. Ixi, meu Deus, agora eu estou até com vergonha de contar.
Mas você vai me ajudar aí, irmão. Lá em 1500, quando os portugueses chegaram no Brasil, e aí eles começaram a colonização do Brasil. Eles trouxeram portugueses para cá e eles queriam implementar a cultura europeia aqui. Eles queriam que as pessoas fossem como os europeus, como os portugueses eram. Só que aqui existiam quem? Viviam quem aqui? Os índios. Os índios viviam aqui. E aí, era fácil implementar a cultura europeia aqui de uma vez assim? Não foi fácil. Tanto que eles queriam que eles largassem os cultos que os índios faziam, né, a natureza, enfim, a todos os cultos que eles, tudo aquilo que eles cultuavam, para seguir o catolicismo. Só que os índios não fizeram isso. Eles rejeitavam e eles não aderiam também à cultura dos portugueses. Eles resistiam. Eles continuavam sem querer vestir roupa. Eles continuavam a querer adorar aos seus aos elementos da natureza, enfim. Eles continuavam sem querer aderir à cultura europeia. Então, o que os jesuítas, que eram os responsáveis pelo catecismo, né, no Brasil, que eles eram responsáveis pela conversão, né, pelo evangelismo das pessoas, que eram os padres jesuítas que vieram para essa conversão. O que eles chegaram à conclusão? Peraí, a gente está aqui pregando o evangelho para esse tanto de índio aqui, para todas essas pessoas, e não está adiantando, eles não estão se convertendo. Aí eles tiveram uma ideia. Aí eles falaram assim, já sei, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com a alfabetização, com a educação e a conversão, a evangelização das crianças, dos filhos dos índios. Que se nós fizermos isso, as crianças, elas vão aderir à nossa cultura e elas sim vão crescer e vão se tornar, vão ser como nós, como os portugueses são. Porque o alvo de Portugal era esse, que aqui fosse uma colônia, fosse uma extensão de Portugal, que fosse igual a Portugal. Então, o que eles fizeram? Começaram a evangelizar as crianças. Deu certo? Sim. Tanto que nós chegamos a esse ponto como estamos hoje. O Brasil, mais de 67% do Brasil católico. Por quê? Deu certo? Porque eles enxergaram algo que a igreja não enxerga. Que as crianças são maleáveis. Que as crianças, elas são como uma argila maleável. Que do jeito que você molda ali, como você faz ali, como você molda, ela vai ficar. Eles reconheceram que os índios adultos, eles já eram como um barro duro, né? Já estava ali feito, mas as crianças eram mais maleáveis. E através das crianças, eles conseguiram atingir o objetivo deles, que era implementar uma nova cultura no meio dos índios. Então, deixa eu te falar, se os portugueses, se os jesuítas descobriram isso, há mais de 500 anos atrás, nós como igreja não podemos ficar cegos e ignorar as crianças do nosso lado. Nós não podemos ignorar o fato de que as crianças, eles são a parte mais importante que nós temos na igreja. A parte mais importante que nós temos na família. Os pais, quando nós nos tornamos pais, nós aprendemos a abrir mão de muita coisa pelos nossos filhos, não é verdade? Eu que o digo, eu amo suco de laranja. Mas o meu filho ama suco de laranja. Resultado, quando eu vou no restaurante e peço um suco de laranja, eu tomo um gole. O restante tudo vai pro Tito. Quando era eu e meu marido, eu não deixava fazer isso. O que eu falava? Pede um para você. Né? Ou não, esse é meu, né? Com o meu filho, não tem como. Eu fico lá com vontade, mas eu não vou negar. Meu filho, né? Eu dou para ele, eu abro mão para ele. Nessas coisas, geralmente, nós pais somos experientes em fazer isso, né? A gente deixa de fazer alguma coisa que a gente queria para dar para o nosso filho. Quantos já fizeram isso? Abriram mão de alguma coisa para você em prol do seu filho? Já fez isso? Eu acho que todo bom pai já fez isso na vida. Nós fazemos isso. Mas, muitas vezes, então, nesse quesito, nós reconhecemos que eles são importantes. Mas, às vezes, em outros princípios, em outras questões, como, por exemplo,
na prioridade na hora de ensinar a palavra, na prioridade na hora de dedicar o seu tempo a eles para o ensino da palavra, nós não reconhecemos esse valor que eles têm. E aí nós somos egoístas. Aí eu já ouvi alguns pais dizendo, mas tem o meu filho, eu tenho um filho pequeno e eu tenho que ir para a igreja e não tem quem fique com o meu filho na hora do culto. Tem que ter alguém para ficar com o meu filho na hora do culto, porque eu preciso receber. E aí a gente esquece do altruísmo. A gente esquece de que o nosso filho também precisa receber de Deus. E a gente esquece que meu filho precisa, eu preciso receber. E às vezes a gente se esquece. Eu não sei se isso acontece aqui, pastor, mas eu já vi isso acontecendo lá na Barra. E não só lá, em outras igrejas também. Mas esse é um coração que às vezes não é o coração que Deus deseja. Mas infelizmente, as crianças muitas vezes, elas são desprezadas. Elas são desprezadas às vezes dentro da própria igreja. Não há um investimento que se espera nas crianças. E se você espera ter sucesso na igreja, se você espera ter sucesso na sua família, não dá para você desejar ter esse sucesso sem investir nesses sucessores que são as crianças. São elas que levarão o sucesso adiante. De que adianta nós dedicarmos tanto a nossa vida a tantas coisas, ao trabalho, às vezes nos dedicarmos inclusive a Deus, ao ministério, nos dedicamos muito, mas às vezes nós nos esquecemos dos nossos filhos e deixamos eles para trás. Você vai ter sucesso pela metade, porque você não vai ter sucessor. Então é muito importante nós valorizarmos as crianças. Mas qual o potencial de uma criança? Você sabia que existe uma pesquisa que Lionel Hunt, ele publicou no livro, ele fez uma pesquisa e ele falou, estudando sobre a conversão. Em que momento acontece, em que faixa etária da vida acontece o maior nível de conversões na vida de uma pessoa? E você sabia que, pela surpresa de muita gente, você sabe qual a faixa etária que mais há conversões no mundo? De 4 a 14 anos. De 4 a 14 anos é a faixa etária onde as pessoas mais estão abertas a receber o evangelho. Onde as pessoas mais se convertem. E 85% das conversões no mundo acontecem nessa faixa etária. De 4 a 14 anos. Eu me incluo nessa estatística, porque eu me converti, eu nasci num lar cristão, mas eu tive a minha decisão por Cristo aos 7 anos. Mais alguém aqui se inclui nessa estatística? Oh, glória! Pois é, mas você sabia que às vezes essa estatística ela tem diminuído? Por quê? Será que é porque as crianças estão mais fechadas ao evangelho? Não, porque muitas vezes nós cristãos temos fechado os olhos para isso e não temos levado o evangelho às crianças. E às vezes nós estamos perdendo diante dos nossos olhos a faixa etária melhor, mais aberta a receber Jesus, a receber os princípios da palavra de Deus. Quem aqui já viu quanto é difícil você pegar às vezes uma pessoa mais idosa e você querer ensinar alguma coisa para ela, uma mudança, alguma coisa diferente que seja. Vamos falar, mexer no WhatsApp. Às vezes você vai lá ensinar a sua bisavó. Eu tenho uma bisavó que ela tem 87 anos. Ela já é tataravó do Tito. Ela já é tataravó do Tito e tem mais 3 tataranetos. E ela já tem 87 anos. Gente, eu nem tento ensinar ela a mexer no WhatsApp. Tadinha, ela nem tem interesse. Se eu for tentar, às vezes é mais difícil ensinar. O meu filho já sabe que... ele só sabe isso porque eu evito colocar o celular na mão dele. Mas ele já sabe que se ele pegar o celular e ele passar o dedo para o lado, vai para a câmera. Aparece a câmera, aí ele começa a ver a câmera para ele querer tirar foto. Ele já aprendeu isso. Ele tem 1 ano. Eu tenho certeza que se eu deixasse o celular na mão dele, ele saberia ligar, ele saberia fazer um monte de coisa. E qual a dificuldade? Eu nunca precisei ensinar, ele já sabe fazer isso. Então, deixa eu te falar, com os princípios cristãos, com a palavra de Deus, é do mesmo jeito. Às vezes, tem um novo convertido na igreja, que se converteu aos seus 30 anos.
Aí você vai ensinar para ele, aí veste aquelas roupas indecentes, aí você vai ensinar, irmã, essas roupas são indecentes, irmã, não veste esse tipo de roupa. Aí é difícil aquilo entrar na cabeça dela, foram anos usando aquele tipo de roupa. Foram anos falando palavrão, aí você tem que ensinar, irmão, isso aí é palavrão. Mas isso aqui é palavrão? Nem achei que isso aqui era palavrão. Né? Às vezes o irmão já até acha isso. Agora, quando é uma criança e você ensina ela desde pequeno, filho, esse tipo de roupa não veste. Filho, isso aqui é palavrão, não fala. Ele vai crescer assim. E aí ele vai receber todas essas informações. E ele vai crescer, não vai ser difícil. Então, irmãos, nós como igreja não podemos perder essa faixa etária maravilhosa que são as crianças. Você sabe por que nós temos que investir nas crianças? Escuta esse trechinho do texto de um livro do Lucas e da Jaqueline Hayashi, que eles escreveram sobre crianças. E ele fala o seguinte ali, ele fala o seguinte: serão elas, as crianças, os próximos políticos que regerão as nossas cidades, estados e país. Serão as crianças os novos artistas que indicarão as tendências de moda, música e entretenimento do mundo todo. Serão as crianças que ensinarão nas escolas e faculdades. Serão essas crianças que influenciarão e serão os formadores de opinião da sociedade. Serão os próximos cientistas que vão trazer inovação na ciência, medicina e que cuidarão da nossa saúde física e mental. Quem serão esses próximos? Os que são agora, as crianças. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós reclamamos do tipo de ensino que está sendo dado nas faculdades, o tipo de ensino que está sendo dado para as nossas crianças, mas nós nos esquecemos que se nós queremos mudar isso, daqui 20 anos nós temos que investir agora nas nossas crianças, porque eles que serão os próximos formadores de opinião. Serão essas crianças os próximos políticos. Serão essas crianças os próximos estilistas que vão desenhar a moda. Serão essas crianças que serão os próximos jornalistas que estarão lá na televisão. Então, se nós queremos mudar, nós precisamos investir nessas crianças. Enfim, depois de tudo isso que nós ouvimos, depois de tudo isso que nós estamos vendo do potencial que essas crianças têm, nós podemos dizer que elas são apenas crianças? Podemos, irmãos? Não. Nós não podemos dizer que elas são apenas crianças. Porque olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que Deus diz sobre as crianças. Lá em Salmo 8:2. Diz assim: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingador. Deus disse que as crianças são armas que fazem calar o inimigo. Uau! Quantas vezes nós estamos querendo guerrear, vencer contra o diabo, né? Queremos lutar contra o diabo, queremos derrotar. E às vezes nós esquecemos que as crianças, elas são armas para isso. Você quer calar, fazer o diabo ficar calado? Você quer emudecer o diabo? Invista nas crianças. Você sabe por quê? Não é eu que estou falando isso. Deus falou isso. Que da boca delas, ele tira força e faz calar o inimigo. Deus faz vencer o inimigo. E esse versículo é tão importante que Jesus repete ele lá nos evangelhos. É uma das citações de Jesus. Se não fosse tão importante assim, talvez ele não repetiria, mas ele repetiu. Ele repetiu isso. E na entrada triunfal dele em Jerusalém, quando as crianças estavam cantando lá, Hosana, Hosana, ele falou isso, ele repetiu que da boca dos pequeninos, Deus tira o perfeito louvor. E ele citou também essa parte aqui do salmista. Irmãos, isso aqui é poderoso. Então as crianças, elas não são apenas crianças. Elas são armas poderosas que Deus colocou para nós usarmos. Então, nós precisamos deixar uma herança para essas crianças. Nós precisamos garantir que a qualidade e o sucesso das futuras gerações. Nós precisamos garantir que as futuras gerações vão viver com qualidade. Quantos querem que os seus filhos vivam um mundo melhor? Amém? Irmãos, eu quero. Sabe, vindo para cá,
o irmão que trouxe, foi me buscar, né, vindo para cá, ele falando de algumas realidades. Ele falou, não, porque em tal lugar as pessoas andam com fuzil pendurado e que é perigoso de entrar e que é assim e tal. E eu falando, Senhor, eu creio que essa realidade pode ser mudada. Irmãos, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que crer nisso. E nós devemos desejar ter um mundo melhor para os nossos filhos. Mas sabe de uma coisa? Às vezes nós nos concentramos muito em pedir um mundo melhor para os nossos filhos, mas nós nos esquecemos de que nós devemos, na verdade, construir filhos melhores para esse mundo. Você sabe como nós teremos um mundo melhor? A partir do momento que nós falamos assim, eu vou investir nas crianças para que elas melhorem esse mundo. Não adianta nós só reclamarmos e pedirmos, eu queria um mundo melhor. Vai mudar? Você querer só assim? É a mesma coisa de passar um carro, uma BMW do seu lado e você falar assim, eu queria uma BMW. Não, vai ficar querendo, né? Só, às vezes, minha mãe amava falar isso para mim, vai ficar querendo. Eu quero, mãe, mas vai ficar querendo. Então, às vezes, nós estamos desse jeito em relação a desejar um mundo melhor para os nossos filhos. Eu queria um mundo melhor, mas não faz nada para isso. Você quer uma BMW? Vai trabalhar. Eu nem quero isso, isso não é irrelevante. Mas se é importante para você, vai trabalhar. Então, se nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, vamos trabalhar. Vamos mudar, vamos trabalhar nos nossos filhos para que eles sejam melhores para esse mundo. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque há potencial nessas crianças. Infelizmente, muitos ministérios que às vezes são bem-sucedidos, eles acabam morrendo, findando por falta de sucessor. E muitas pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, acabam não perpetuando essa bênção para gerações, para suas famílias, porque eles não investiram nos seus filhos. E aí morre com ele, o evangelho morre com ele. Irmãos, eu não quero que o evangelho morra comigo. Eu quero perpetuar isso para as minhas gerações, para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos. Sabe, eu louvo a Deus, eu já sou a quarta geração, acho que quase a quinta geração de cristãos da minha família. A minha bisavó que eu citei já era convertida. Eu não lembro se a mãe dela já era convertida, mas eu me lembro que ela já era convertida. E a minha avó, mas o meu avô eram pastores. Os meus pais são pastores. E eu já sou a terceira geração de pastores na minha família. Sabe qual é o meu desejo? Perpetuar isso para os meus filhos. Que os meus filhos vivam na presença de Deus, amando a presença de Deus, amando a casa de Deus. Não experimentem o mundo, mas amem a presença do Senhor. Irmãos, eu quero que os meus filhos vivam isso. Eu não quero que os meus filhos experimentem a dor e tudo de ruim que tem no mundo. Quantos querem que seus filhos experimentem da paz, da presença de Deus, tudo que o Senhor tem para dar? Amém, irmão? Se você deseja isso, tome posse disso, se aproprie disso e fale, eu vou trabalhar para deixar sucessores. Eu vou trabalhar para que aquilo que eu tenho vivido em Deus hoje possa ser perpetuado para as próximas gerações. Amém? Deixa eu te falar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui se converteram depois dos seus 15 anos, depois dos seus 18 anos? Levanta a mão. Alguns. Se você tivesse a opção e Deus virasse para você e falasse assim, olha, vou te dar a opção, você quer se converter depois dos 18 ou você quer se converter quando criança? O que você responderia? Quando criança. Quantos erros não poderiam ter sido evitados? Sim ou não? Se você tivesse conhecido a Cristo, às vezes na sua infância, com certeza, muita coisa melhor ainda estaria na sua vida. Sim ou não? Com certeza. Deixa eu te falar, nossos filhos têm essa oportunidade. Nossas crianças, não só os nossos filhos, que eu estou falando aqui, não só daqueles que saíram do seu ventre. Eu estou te falando das crianças que são amigos dos seus filhos. As crianças que estudam com seus filhos. Estou falando das crianças que moram lá na sua rua. Elas têm essa oportunidade. E nós não podemos virar as costas e pensar, quando ele crescer, eu evangelizo ele. Quando ele crescer, depois dele experimentar o mundo, o pecado, a droga, o sexo fora do casamento, tudo de ruim que tiver aí no mundo, depois que ele se lambuzar tudo no pecado, aí eu vou lá, para ter todo o trabalho de resgatar ele. Não, irmãos, nós temos que falar assim, eu vou ganhar ele agora para Jesus, amém? Eu vou semear agora. Então eu quero te fazer essa pergunta, você tem semeado a semente do evangelho no coração das crianças que te cercam?
Você tem plantado a semente do evangelho no coração das crianças que estão ao seu redor? Porque Deus tem dado a semente. A palavra de Deus diz que Deus dá a semente ao que semeia. Deus dá para você a semente. Ele já deu a semente na sua mão. E o que você está fazendo? Você já tem o evangelho. E você está semeando na vida de outras pessoas? Você está semeando na vida das crianças? O que você está fazendo com essa semente? Ou você está deixando ela se perder, morrer com você mesmo? Nós precisamos nos lembrar que nós precisamos investir tempo para semear no coração das nossas crianças, a começar também dos nossos filhos. Então nós temos que investir um tempo especial na formação dos nossos filhos. Fala assim comigo: eu preciso investir um tempo especial na formação dos meus filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque o desejo do Senhor é que os seus filhos herdem essa herança. É que os seus filhos peguem a herança que você já tem no Senhor. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais. Por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. É isso que o Senhor quer. Que as nações o louvem para todo sempre. Para isso, o que ele fala? Que o desejo dele é de perpetuar a lembrança do Senhor por todas as gerações. Se nós queremos que o nome do Senhor seja louvado para todo sempre, em todas as nações, sabe, se nós queremos que todas as nações louvem o Senhor, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos investir nas gerações, para que eles se lembrem do Senhor, porque esse é o desejo do Senhor. Mas para nós experimentarmos disso, para nós experimentarmos que os nossos filhos permaneçam na casa do Senhor, permaneçam nos caminhos do Senhor. Quantos desejam isso? Que os seus filhos permaneçam no caminho do Senhor? Você deseja? Então, deixa eu te falar, para isso nós precisamos ter a visão correta. Sabe por que nós precisamos ter a visão correta em relação às nossas crianças? Porque a visão correta... Pode passar para o próximo. Porque a visão correta, a sua visão vai determinar o seu investimento. A sua visão, a maneira como você vê, vai determinar o seu investimento. Se você não olha para as crianças da maneira certa, você não vai investir. Se você não olha para as suas crianças como joias preciosas, você não vai investir seu tempo, você não vai investir seu dinheiro, você não vai investir sua vida, você não vai investir sua dedicação, não vai investir nada na vida delas. Porque a sua visão em relação a elas está errada. Mas se a sua visão estiver certa, aí será diferente. Como que você enxerga as crianças? Eu quero te falar de duas formas como você pode ver as crianças. Primeiro, é um foco errado. Muitas vezes, o foco de muitos em relação às crianças se resume a quê? Tira de perto. Afasta as crianças. Tem o culto, vamos tirar as crianças, porque as crianças atrapalham o culto. Tem alguma reunião? Tira de perto. Muitas vezes a nossa atitude em relação às crianças é de afastá-las, é de tirar elas de perto. É de tirar. Você sabe um momento que isso acontece muito? Na hora que você vai orar, lá no seu quarto, e algumas vezes, você vai orar, se fecha só e nunca convida seus filhos para participar daquele momento de oração. É claro que há momentos que você tem que ser só você e Deus no secreto. Mas nunca ter um momento de você trazer eles para perto, não afastá-los. Irmãos, nós temos que trazer as crianças para perto. Mas muitas vezes nós pensamos, não, as crianças dão trabalho. Criança dá trabalho. Às vezes é esse pensamento que tem na nossa mente. Criança dá trabalho. Chega as crianças para lá. Eu não quero nem ver criança. Às vezes muitas pessoas falam isso. Mas, irmãos, essa não é a visão de Deus. Sabe por quê? Jesus não teve essa visão. Então essa é a primeira visão errada em relação às crianças, de afastá-las. Foi a atitude dos discípulos diante de Jesus. Se você ler a palavra, quando você chegar lá em Mateus 18, você vai ver quando os discípulos querem afastar as crianças de perto, querem tirar as crianças. Aí sabe o que Jesus fala? Ei, não faça isso. Deixe vir a mim os pequeninos. E a Bíblia diz que ele se indigna. A Bíblia diz que ele fica indignado. Você sabe, tem poucos momentos na Bíblia que Jesus fica indignado. Um desses foi quando quiseram tirar as crianças de perto dele.
Deixa eu te falar, atitudes como essa de que desprezar as crianças, de afastar as crianças, de achar que elas não precisam ouvir a palavra, de desvalorizá-las. Às vezes você fala, não, eu não estou impedindo as crianças, mas às vezes você ignora elas, ignora a existência. Às vezes o fato de fazer isso é você ter a atitude daqueles discípulos, de estarem afastando elas. Mas sabe, eu creio que nessa igreja tem pessoas aqui que têm o coração de Jesus, têm a visão de Jesus, amém? Se você tem a visão de Jesus, você vai fazer o que Jesus fez. Olha lá em Lucas 18, eu falei Mateus 18, é Lucas 18, olha o que Jesus diz. Traziam-lhe também as crianças para que as tocasse, mas os discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Jesus chamou a atenção dos discípulos e falou, não, nada disso. E deixa eu te falar algo aqui, que é muito importante. Esse texto, ele é repetido nos evangelhos 3 vezes. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa história é repetida em 3 dos evangelhos. Acho que só em João que não tem ela. Em Mateus, Marcos e Lucas tem. Será que é porque foi importante para os discípulos? Sim ou não? Com certeza. Com certeza foi importante para os discípulos. Eles entenderam aquela repreensão de Jesus, por isso que eles escreveram isso. E às vezes nós como igreja não estamos abertos para isso. Irmãos, é hora de nós abrirmos os olhos e falarmos, uau, eu preciso enxergar as crianças como Deus enxerga. Jesus não afastava as crianças, mas ele trazia para perto. E trazer para perto, sabe o que significa? Significa discipular. Fala assim comigo, discipular. Trazer para perto as crianças significa discipular as crianças. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem discipulado as nossas crianças? Quem tem discipulado as crianças, os seus filhos? Quem tem discipulado as crianças na igreja? Quem tem discipulado os seus filhos? Os celulares, os youtubers da vida, os digital influencers, né, da vida. Será que é a Netflix? Será que são os seriados da TV, os desenhos? Quem tem discipulado os nossos filhos? Sabe de algo? Às vezes nós falamos, não, quem discipula os meus filhos não é o celular, não é a TV, mas 80% do dia, seu filho fica com a cara no celular, fica com a cara enfiada na televisão. Você pode não querer isso, mas seu filho está sendo discipulado por isso. Quem está passando a maior parte do tempo com eles, se o seu filho, a maior parte do tempo que ele passa, é num jogo, é na frente de uma tela, deixa eu te falar, isso é alarmante, isso é preocupante. E ele está recebendo ali influências o tempo todo. Esses dias para trás, por isso que eu te falei que eu não tenho o costume, eu evito ao máximo o contato do Tito, né, com celular ou TV. Esses dias para trás ele tomou vacina na perninha e ele não estava conseguindo ficar no chão. Pisava, ele já chorava, porque ficou dolorido. E aí ele teve que ficar sentadinho. Eu falei, vou colocar um desenho para você assistir, filho. E aí eu coloquei um desenho lá na Discover Kids, estou assistindo com ele um desenho. Aí eu estou lá vendo com ele, de repente passa 50 milhões de propagandas. E de brinquedos mais nada a ver. Sabe, de brinquedos tipo, brinquedo... Quem já assistiu essas propagandas? Ninguém aqui nunca viu? Já viu? Propaganda de um brinquedinho. Você pensa, gente, pra que uma criança vai comprar um brinquedo desse? Que brinquedo ridículo. Porque é uma bonequinha que tem a cabeça de sorvete. Não sei quem viu. Eu falei, cara, uma boneca que tem cabeça de sorvete. Enfim, que lógica tem isso? Aí eu fiquei vendo um monte de propaganda de um monte de coisa. Aí eu virei pro meu marido e falei assim, por isso que as crianças de hoje em dia são consumistas. Por isso que as crianças querem comprar tudo. Porque elas são bombardeadas de propaganda o tempo todo. Compre isso, leve isso. Óbvio. E aí, às vezes, os nossos filhos estão reclamando de tudo em casa. Murmuradores. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E a gente só fala, você está reclamando de tudo. E a gente acha ruim aquela atitude deles. Mas, na verdade, nós estamos permitindo aquilo. Por quê? Porque nós mesmos estamos fazendo eles ficarem... querendo consumir cada vez mais, virar consumidores, insatisfeitos. Porque nós permitimos que eles sejam bombardeados com essas informações. Estão entendendo, irmãos? Eu sei que às vezes é duro ouvir isso, porque é uma realidade em 90% das casas.
Isso é a realidade. Às vezes é duro a gente ouvir isso, é ruim, a gente fala, meu Deus, mas é difícil. Mas, irmãos, é hora de nós pegarmos isso e falarmos, eu vou discipular os meus filhos. Não vai ser uma tela. Não vai ser uma tela de celular. Não vai ser um youtuber da vida, um Felipe Neto, que vai discipular os meus filhos. Não vai ser. Sabe, irmãos, eles às vezes são influenciados por esses. Você quer que eu te fale? Dou um exemplo. Eu conheço pessoas próximas, né? Pessoas, às vezes, próximas de alguns youtubers da vida aí, que mostram para mim e falam, essa pessoa, ela é depressiva, ela não sai de casa. É uma pessoa que não tem alegria e ele faz vídeo só para ganhar dinheiro e é usado pelo diabo para encher a cabeça dos nossos filhos, muitas vezes, de coisas contrárias à palavra de Deus. E nós, como pais, às vezes, nem nos importamos com o que nossos filhos estão vendo. E deixamos. Por quê? Estou em sossego, estou em paz. Meu filho está lá, né, entretido lá. Porque, convenhamos, realmente é muito mais fácil a gente entregar algo na mão deles e eles ficam lá o tempo todo. Para a gente é um alívio. Estamos cansados, queremos descansar. É um alívio. De fato, irmãos, eu não estou te convidando para algo que é mais fácil. Dá mais trabalho. Eu que o diga, né? Às vezes eu estou em casa. Muitas vezes eu penso, seria muito mais fácil eu botar um celular com videozinhos do YouTube para o meu filho assistir e eu ir fazendo um monte de coisa que eu queria fazer. Mas não, eu tenho que ficar inventando brincadeira para ele. Eu tenho que tirar as panelas do armário para ele brincar. Eu tenho que ficar inventando, olha filho, essa brincadeira. Aí eu invento algo novo para ele brincar. Filho, olha isso aqui. Aí faço um balão. Aí eu ensino ele a bater com a colher na panela para fazer um barulho. Aí é mais trabalhoso. Você, claro, se tiver um filho maior, você vai ter que inventar outros tipos de brincadeira. Aí eu vou, uma dica aqui, abre parênteses. No Instagram, você vai achar um monte de Instagrams que dão dicas para os pais, e eu sigo alguns assim, que dão dica para os pais sobre atividades, brincadeiras que os pais podem fazer para os filhos saírem da frente do computador e brincar, e exercitar a mente, e ler um livro. Aí o que eu faço? Eu pego um livro, dou para o meu filho, que filho, vamos ler. E irmãos, então, é mais difícil do que você simplesmente dar algo, mas é melhor. Então, o que você quer? Você quer o mais fácil ou você quer o melhor? Quem quer o melhor? Amém? Nem sempre vai ser o caminho mais fácil para você alcançar o melhor. Mas vai valer a pena. Eu te digo, você vai ter filhos que vão ser discipulados por você, nos caminhos do Senhor. Amém? Quantos desejam isso? Fala amém. Amém. Sabe, muitas vezes, às vezes você fala, não, meus filhos não são discipulados por uma tela. Mas às vezes nós terceirizamos o discipulado dos nossos filhos. Como assim? Eu não sou o responsável. É a igreja que é responsável. Então, quem que é responsável por discipular os meus filhos? São os líderes do Ministério Infantil. Quem que tem que ensinar a Bíblia para os meus filhos? É o Ministério Infantil. E nisso, eu dando aula no seminário, nossa igreja tem um seminário, e eu estava dando aula no seminário há algum tempo atrás, e aí eu perguntei para os seminaristas, falando sobre isso, eu fui e perguntei, quem é responsável pelo discipulado das crianças? E aí os seminaristas logo responderam assim, ó, você! Ou seja, né, pastora do ministério, você. Eu falei, eu? Falei, não. Vocês estão querendo jogar uma responsabilidade para mim, né? Não é. Quem é responsável pelo discipulado das crianças são os pais. Os pais são responsáveis pelo discipulado dos filhos. Na hora eles ficaram assim. Falei, pois cada pai passa muito mais tempo com aquela criança do que o professor do Domingo Kids. A gente chama Domingo Kids lá na nossa igreja, do que o professor do culto infantil. Quem é que passa a maior parte do tempo? É o professor no culto que fica 2 horas com aquela criança por semana? Não, os pais. Quem tem maior influência então sobre aquela criança? Os pais. Então deixa eu te falar uma coisa. Você é o principal responsável pelo discipulado dos seus filhos. Acompanhe a vida do seu filho. E sabe de algo poderoso? A primeira pessoa para quem você deve dizer, seja o meu imitador como eu sou de Cristo, é para o seu filho. Paulo falou isso na palavra. Paulo falou isso. Ele falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas deixa eu te falar algo. A primeira pessoa para quem você deve falar isso é para o seu filho. Será que o seu filho pode olhar para você e ele pode falar isso? Pai, eu quero te imitar. Eu quero ser como você. Será? Se nós tivermos a honra dos nossos filhos falarem isso para nós, irmãos, é porque de fato nós estaremos parecidos com Cristo. Amém?
Nós temos que ter muito cuidado, porque nós podemos também entrar naquela outra história de ser duas caras, né? E aí tem aquela história daquela criança, talvez você já ouviu essa história, da criança que virou pro pai e falou assim: pai, eu queria morar na igreja. Ele falou: por que, filho, que você quer morar na igreja? Porque quando você chega na igreja, você fica tão bonzinho. E eu queria que você fosse sempre bonzinho assim, então eu queria morar na igreja. Porque lá você ia ser sempre bonzinho. Porque aí é o crente duas caras, né? Lá na igreja é uma coisa, chega em casa é outra. Mas não. Se nós formos de verdade cristãos, falarmos assim: não, eu quero ser um homem, uma mulher digna do meu filho virar para mim e falar assim: pai, eu quero ser como você. Quero amar a Deus, eu quero amar a presença de Deus. Eu quero amar a igreja, eu quero amar a obra do Senhor como você ama. Eu quero amar a presença de Deus como você ama. Eu quero ser um crente como você, pai. Eu quero ser um crente como você, mãe. Quantos querem ouvir isso, seus filhos? Irmãos, eu digo para vocês que essa é a nossa maior glória. Você sabe por que ouvir elogio de quem não te conhece é fácil? De quem convive com você uma vez na semana é fácil. Ouvir elogio dos nossos próprios filhos que convivem conosco diariamente, esse elogio é o que nós devemos desejar ouvir. Sabe por quê? Porque aí nós vamos estar parecidos de fato com Cristo. Que essa seja a nossa oração, que a gente peça isso para o Senhor. Deus, eu quero dizer para os meus filhos que eles são... Eu quero dizer isso, que os meus filhos vão ser os meus primeiros discípulos. Amém? Essa é a minha oração. Alguém aqui já ouviu falar de John Wesley? Acho que a maioria, né? John Wesley, ele foi um homem muito usado por Deus e ele deu à religião uma nova cara, um novo espírito de alegria e de piedade. Ele foi um grande pregador que, inclusive, trouxe a pregação para os leigos. Ele tirou aquele conceito de que pregação era apenas para o clero, dentro de templos, e ele levou para fora. Ele começou a fazer grupos pequenos, espalhados, né, pela Inglaterra, e ele tirou aquela ideia de que era só para o clero, o estudo da palavra, a vida piedosa. E John Wesley foi muito usado por Deus para iniciar o movimento dos metodistas. Que aí você deve conhecer, né? A igreja metodista? Pois é, veio de John Wesley. Então, ele pregava cerca de 3 sermões por dia. Ele chegou a pregar para mais de 14 mil pessoas. Ele foi muito usado por Deus, um homem muito usado por Deus. Mas sabe de algo que pouca gente sabe? John Wesley tinha uma mãe que o discipulava de perto. Alguém já ouviu falar da mãe de John Wesley? Ninguém. Pouco falado. Mas Susana Wesley, se você for pesquisar sobre ela, você vai descobrir que Susana Wesley foi uma mulher piedosa que discipulava os seus filhos. Ela levava a sério a missão de discipular os seus filhos. Ela tinha, sabe o que ela fazia? Ela tinha uma vida cristã de verdade, de buscar a presença de Deus. Escuta só um trecho de uma das orações que ela escrevia. Olha o que ela falava. Ajuda-me, Senhor, a lembrar que a religião não deve limitar-se à igreja ou à sala de oração, nem tampouco ser exercida unicamente através da oração e meditação, porque a cada instante e em todo lugar eu estou em sua presença. Sabe o que essa mulher estava falando? Deus, eu estou na sua presença o tempo todo, diante dos meus filhos eu estou na tua presença. Já viu quando a gente às vezes começa a oração falando assim: Senhor, estamos aqui na tua presença. Você sabia que é errado? Às vezes, olha assim não. Falar da seguinte forma: Senhor, estamos entrando agora na sua presença. Quer dizer então que antes você não estava na presença de Deus? Só está entrando agora. Não, deixa eu te falar. Nós vivemos na presença de Deus o tempo todo. Ele está o tempo todo conosco. E aquela mulher de Deus, ela tinha revelação disso. E ela ensinava isso para os seus filhos. Agora olha aqui para mim. Sabe o que ela fazia? Quantos filhos você acha que Susana Wesley tinha? 19. Alguém aqui está reclamando de ter 3, 4? 19 filhos. 19 filhos que aquela mulher tinha. E você sabe o que ela fazia? Semanalmente, uma vez por semana, ela sentava com cada filho. Todo filho dela tinha 1 hora por semana com a mãe, que era o tempo de discipulado com a sua mãe.
Naquele tempo, ela conversava com os filhos e ensinava a palavra, conversava sobre assuntos espirituais e ela ensinava os seus filhos, ela discipulava de perto os seus filhos. Gente, teve resultado ou não? Teve. Ela levantou um grande homem de Deus, não só um, como também outros homens de Deus que se levantaram. Outro filho, ela teve outro filho que escreveu vários hinos, inclusive do inário que nós cantamos, que eu me esqueci o nome dele agora. Samuel, Não entendi. O nome do outro filho dela, eu não me lembro o nome agora, mas eu ainda li antes de vir. Era John Wesley e tinha um outro filho também que foi muito usado por Deus para levar milhares de cristãos, milhares de pessoas a Jesus. Eles foram usados por Deus. Eles foram responsáveis por muitas conversões em toda a Europa. E até hoje o nome deles é falado. Até hoje a influência deles está aqui. Por quê? Porque teve uma mãe que não negligenciou a sua função de discipuladora na vida dos seus filhos. Sabe, gente, muita gente acha bonito falar isso, né? Nossa, que lindo, que bonito ouvir essa história, né? De um homem de Deus assim. E muitos desejam que essa realidade seja para os seus filhos. Se eu perguntar aqui, quantos desejam que isso aconteça também com os seus filhos? Eu desejo. Sabe o que eu fiz? No quarto do meu filho, eu coloquei no papel de parede do mapa. Tem um mapa do mundo. Sabe por quê? Porque todos os dias, o Tito já sabe, todos os dias quando ele acorda, naquele mapa eu coloquei um aviãozinho saindo do Rio de Janeiro. Aí tem um aviãozinho saindo do Rio de Janeiro, assim, para as nações. Todos os dias quando o Tito acorda, eu pego ele já sabe. Ele já aponta para o mapa. Aí ele vai lá no mapa e ele pega o dedinho em cima lá do aviãozinho e ele já faz assim, ó. Ele só sabe fazer isso, né? E aí, enquanto ele faz isso, eu falo assim, o Tito vai para as nações. Porque eu creio que o meu filho vai para as nações. Esse é o nosso desejo. Eu tenho certeza que você deseja também que seu filho seja usado por Deus, que seu filho seja um grande influenciador, que sua filha seja uma mulher de Deus, que inspire a multidões. Eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração. Mas quantos estão dispostos a pagar o preço para que isso aconteça? Sabe, muitos de nós desejamos isso. Não, eu quero que meu filho seja uma bênção. Eu quero que essas crianças que estão aqui sejam uma bênção. Mas será que nós estamos dispostos a pagar o preço para isso? Sabe, muitas vezes nós nos esquecemos que as crianças, elas vão crescer. Se Susana Wesley não tivesse se lembrado disso, se ela achasse que simplesmente eram crianças e que se dane, sai daqui, menino, deixa eu viver minha vida. Se ela tivesse ignorado os seus filhos, ela não teria experimentado disso quando eles crescessem. Sabe, nós não podemos nos esquecer disso. Olha o que Charles Spurgeon diz. Charles Spurgeon diz o seguinte: trazer de volta o ladrão e o bêbado é uma ação digna de louvor. Mas agir de forma que o menino nunca se torne um ladrão ou bêbado é muito melhor. Sabe, irmãos, às vezes nós fazemos isso. Nós focamos muito só no ladrão e no bêbado. Está errado? Não, mas está incompleto. O nosso chamado não é apenas para converter aqueles que são ladrões e bêbados. Aqui está dando um exemplo, mas pecadores, enfim, do mundo. O nosso chamado não é somente para esses. O nosso chamado é para agir de forma melhor ainda. É fazer com que as crianças nunca se tornem isso. Uau! Eu quero ouvir esses testemunhos de crianças que vão crescer e vão falar assim: eu nunca experimentei o mundo. Eu não precisei experimentar droga, não precisei experimentar nada disso. Eu experimentei o que tem de melhor. Eu experimentei da água da vida. JC na veia. Jesus Cristo. Amém? É isso que eu quero ouvir. Isso que nós desejamos. Amém, irmãos? Sabe? Muitas vezes nós nos esquecemos. Então, que nossos filhos, eles vão crescer. A gente só foca no hoje, no agora, no trabalho que às vezes nós temos, que é um pouco cansativo. As mães aqui que o digam. Eu sou mãe, eu sei como é. A gente cansa, né? Fisicamente. Eu até li uma frase esses dias que eu achei interessante e me identifiquei muito. Ela falava assim: quando alguém do meu lado que não tem filhos fala para mim que está cansado, eu dou uma risada. Você não sabe o que é você está cansado. Eu entendi isso perfeitamente depois que eu fui mãe. Realmente. Quem fala que está cansado não sabe o que é ser cansado, não. Não sabe o que é estar cansado depois de ser mãe, depois de ser pai. Porque de fato cansa, né, o nosso físico. Mas sabe, irmãos, esse trabalho
esse cansaço físico não pode nos tirar da visão do que Deus tem para nós. Não pode impedir que nós investamos o nosso tempo na vida dos nossos filhos. Eu vejo que alguns pais acham difícil demais levar os filhos para a igreja. Alguns pais acham difícil demais trazer o filho consigo para o culto. Outros acham muito difícil investir seu tempo para servir seus filhos também na igreja. Né? Tem gente que acha difícil. Eu já fico com o meu filho a semana inteira, o dia inteiro. Chegar no culto, eu ainda vou ter que ir para o culto Kids? Eu ainda vou ter que ir para a salinha para ficar com meu filho? Eu já fico com a semana inteira. Muita gente ainda acha isso difícil. Muita gente olha para isso como um peso. Mas sabe, irmãos, esses mesmos irmãos, às vezes quando os filhos crescem e se tornam adolescentes e se desviam dos caminhos do Senhor, eles estariam dispostos a fazer tudo. Eles estariam dispostos a fazer tudo para trazer o filho de volta. Eu já vi muitos pais que acham difícil demais levar o filho para o culto, acham difícil demais ficar com o filho na sala, né? Acham difícil demais fazer tudo isso com a criança. Mas depois, o filho cresce, fica adolescente, ele faz de tudo. O que eu preciso fazer para levar meu filho para a igreja? Estou disposto a fazer tudo. Mas aí, muitas vezes, infelizmente, já é tarde, ele perdeu o time. Irmãos, nós não podemos perder o tempo. O tempo é agora, é na infância. Então não ache difícil demais investir a sua vida na vida dos seus filhos. Não ache difícil investir seu tempo. Né? Não ache difícil pegar 1 hora do seu dia e parar e ler a Bíblia com o seu filho. Pois, irmãos, nós temos que apresentar toda vez que vem um arco-íris. Filho, sabe o que significa o arco-íris? Aí você conta a história de Noé. Fala, essa é a aliança de Deus com o homem. Esse é o significado do arco-íris. Daí, quando ele ouvir outra coisa, ele vai falar, não é isso que significa o arco-íris. Ele vai associar aquele arco-íris logo à aliança de Deus com o homem. Mas se nós não corrermos e ensinarmos isso para os nossos filhos, o que eles vão associar? Aquilo que não é a verdade. E aí, toda vez que eles verem um arco-íris, eles vão associar na cabeça deles que o arco-íris não tem nada a ver com Deus. É outra coisa. Então, irmãos, vocês viram tanto que é importante? Deu para entender que a responsabilidade é nossa como pais? Nós precisamos ensinar para os nossos filhos isso. Então, alimente os seus filhos hoje, porque Deus deseja usar os recursos que estão nas suas mãos. Talvez você fale, mas eu não sei muito da Bíblia, irmão. Não tem problema. Ensina aquilo que você sabe. Sabe, eu já começo a ensinar o Tito pequenininho. Ele ainda não tem muitos conceitos da Bíblia, mas eu já li a Bíblia inteira com ele. Uma Bíblia de bebê, com a maioria das grandes histórias da Bíblia, né, principais, já li com ele, porque eu faço devocional diário com ele. E eu já ensinei para ele algumas coisas básicas. Filho, como que Sansão era? E aí ele não sabe fazer assim, forte, então ele faz assim. Forte. Estou ensinando algumas coisas da Bíblia, daquilo que é na limitação dele. Já falo, filho, onde que Jesus mora? Ele já faz assim. Por quê? Eu quero que ele saiba que Deus é um Deus presente, que não está lá no céu. Não, Deus está aqui, dentro dele, junto com ele, perto dele. Eu quero que ele saiba disso. Então, irmãos, nós temos que ensinar. Às vezes você pensa, isso é tão pouco, é pequeno. Eu só tenho 10 minutos por dia. É isso. 5 pães e 2 peixinhos que você tem, usa isso. Eu só tenho o caminho para a escola, que eu levo ele para a escola. Aproveita esse tempo que você vai levar para a escola. Vai orando, vai contando, falando da palavra de Deus para ele. Então, irmãos, você é fundamental nisso, na construção do seu filho. Amém? Deus deseja usar você. E sabe de algo também muito importante? Você deve ser a primeira pessoa que o seu filho deve ver vestindo a camisa do Ministério Infantil. Você deve ser a primeira pessoa. Sabe por quê? Seu filho tem que fazer associação de quem ensina a palavra para ele com os seus... Quem ensina a palavra para ele com você. Quando alguém fala assim... Quando alguém perguntar para os seus filhos, quem ensinou isso e isso na Bíblia para você? Ele tem que falar, minha mãe, meu pai. Quem deseja isso? Você deseja que seus filhos aprendam a palavra com você? Então começa isso. Faça parte do Ministério Infantil. Isso é uma bênção. Sabe por quê? É importante você vestir a camisa do Ministério Infantil, porque discipulado, ele começa em casa, mas ele não termina lá. O discipulado começa na sua casa, mas ele não termina na sua casa. É a partir da sua casa para fora. Amém? Então nós não devemos virar as costas para as crianças que não fazem parte da nossa família também. Tem muitas crianças que às vezes não são seus filhos, mas eles não têm pais cristãos. Não tem pais que estão aqui. E aí?
que vai ser dessas crianças? Nós vamos virar as costas para elas, que um dia esses pais acordem? Não, nós vamos adotar essas crianças. Por isso eu quero te falar, adote. Espiritualmente falando, adote essas crianças. Adote essas crianças, influencie muitas outras crianças. Marque outras crianças com o amor de Deus. Pega os amigos dos seus filhos, traz todo mundo para a igreja. Chama os vizinhos junto. Sabe por quê? Você vai ser instrumento de Deus para levar a bênção do Senhor, para levar a vida de Deus para essas crianças. Você sabe a bênção que você pode ser na vida dessas crianças que são os amigos dos seus filhos? Ele pode crescer e não se tornar um traficante. Ele pode crescer e ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus que vai ganhar milhares para Jesus. E ele vai crescer e vai falar, sabe quem me trouxe para Cristo? Foi o pai do meu amigo, que eu era criança, eu era amiguinho dele, ele me levou para a igreja e até hoje eu estou aqui servindo o Senhor. E a glória de Deus vai ser manifesta através de você. Quantos querem ser usados para isso também? Irmãos, não limite a sua existência a você. Ela pode ir além, influenciando e marcando a muitos. Sabe por quê? A Bíblia diz que como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Não limite a sua vida a você mesmo. As crianças são como flechas nas nossas mãos. Elas vão muito mais longe do que nós. Susana Wesley talvez não imaginava onde John Wesley chegaria. Mas ela investiu. Ela lançou John Wesley como uma flecha. E nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Investir na vida dos nossos filhos. Que os nossos filhos, naturais e espirituais, eles são como flechas nas mãos do Senhor. E eles vão a lugares que nós nunca imaginamos. E aqui agora eu quero encerrar mostrando para você uma foto. Esse daqui, do meio, que está com a mão assim, é o Tiago. O Tiago, nessa foto, ele tinha 11 anos, 11 ou 12 anos. E nesse dia aqui foi o dia do batismo dele. Foi o dia que ele se batizou. O Tiago, eu ganhei ele para Jesus. Ele morava na rua de casa e ele jogava bola lá todos os dias. E eu abri uma célula kids, uma célula de crianças na minha casa. E eu convidei ele para ir naquela célula. Falei, Tiago, vamos para a célula. E ele foi. E os pais dele, o pai e a mãe, não eram crentes. E não iam para a igreja. No dia do batismo do Tiago, nem o pai nem a mãe dele estavam lá. Eles não foram. Eles não se importavam. Mas eles deixavam eu levar. E eu levei o Tiago, discipulei ele, cuidei dele, falei de Jesus para ele, investi na vida dele durante muitos anos. Depois eu me mudei de Goiânia, porque eu sou de Goiânia. Depois eu me mudei de Goiânia. E depois, quando eu estava aqui, já no Rio, há algum tempo, alguns anos atrás agora, cerca de uns 3 anos, eu recebi uma mensagem no Facebook. Oi, Wilson, tudo bem? Falei, oi, Tiago, ele lembra de mim? Eu falei, claro, como é que você está e tal? Ele falou, estou muito bem, graças a Deus, e eu estou te mandando essa mensagem para te agradecer, porque você investiu na minha vida. E hoje, eu estou assumindo a minha célula, eu sou líder de célula. Eu estou com 18 anos, estou assumindo a minha primeira célula, e eu tenho certeza que quando você investiu na minha vida, você gostaria de ter visto isso. Por isso eu estou te mandando essa mensagem. E depois disso, eu vi essa foto no Instagram dele. Ele pregando, pode passar para a próxima. E olha quantas pessoas o Tiago está marcando. Olha quantas pessoas ele está levando a Cristo. E eu poderia pensar, é só um menino jogando bola. Mas não, eu falei, esse aqui é um homem de Deus, que Deus quer levantar. Então eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. Se possível, o pessoal do louvor, se puder tocar. Eu queria convidar você a ficar de pé. E queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente, numa atitude de entrega ao Senhor. Queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui e falasse, Senhor, eu quero ser usado para marcar a próxima geração. Eu quero engajar no ministério infantil e eu quero começar na minha casa. Quero marcar a próxima geração, eu quero marcar meus filhos. Eu quero que essa herança seja deixada para os filhos dos meus filhos. Então eu queria convidar você agora, se você puder sair do seu lugar, vir aqui na frente, em resposta ao Senhor, vir aqui em oração e falar isso para Ele. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Quero ser usado pelo Senhor para marcar os meus filhos. Eu quero ser usado pelo Senhor para marcar outras crianças e para deixar uma herança para essas gerações. Uma herança que não vai morrer comigo, uma herança que não vai ficar comigo, mas uma herança que vai ser passada de geração em geração. Diga isso ao Senhor, pede para Ele te usar. Talvez você fale, Deus, eu não tenho jeito com criança. Deus não está interessado nisso.
Deus quer ouvir o seu sim. Ele quer ouvir a sua resposta. E o mais, Ele vai fazer. Senhor, nós oramos neste momento, Pai, entregando a vida de cada um que está aqui. Eu entrego, Deus, essa igreja nas tuas mãos e eu declaro que essa é uma igreja que investe nas crianças, que investe nos pequeninos. Essa é uma igreja que olha para eles com o mesmo olhar que o Senhor, que tem a visão certa em relação às crianças. Senhor, eu declaro que em nome de Jesus, essas crianças desse bairro serão tocadas pelo Senhor. Essas crianças desse bairro não vão esperar crescer para te conhecer. Não, ainda na infância elas vão conhecer a Ti. Senhor, levanta essa igreja, Deus, forte no ministério infantil. Que, Deus, que centenas de crianças estejam aqui nos cultos. Pai, eu declaro que em nome de Jesus essas salas não vão caber. Sabe por quê? Porque tem, né, Deus, nessa comunidade, nessas comunidades ao redor, tem muitas crianças, tem centenas de crianças que estão esperando para serem alcançadas. E nós vamos atrás delas. Nós não vamos esperar que os peixes pulem no barco. Nós vamos lançar as nossas redes. Nós vamos até essas crianças e vamos pescá-las. Vamos alcançá-las para que a vida delas sejam transformadas, para que elas sejam crianças cheias do Senhor e ainda na infância já experimentem da Tua presença. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que cada um aqui será usado para louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, nos usa, me usa, Jesus. Me usa, Deus, a começar da minha casa, para os meus filhos. Eu quero ser influência na vida dos meus filhos. Eu quero ser o maior exemplo na vida deles. Eu te peço, Deus, que essa seja a realidade na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Você pode cantar essa canção pro Senhor. Quero ser usado da maneira que